Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Krishna, Om Krishna, Om Vishnu, Om Vishnu, Om Radhe, Om Radhe. Haribô, Haribô, mais uma aula importantíssima. Hoje eu vou fazer uma aula diferente, a pedidos, né, que falaram para eu falar sobre essa coisa da posição que um espírito tem numa determinada morada universal, certo? Então, devemos entender que cada lugar que nós estamos vai ser consonante com a nossa vibração, certo? Porque todo esse universo é vibração. E tudo aquilo que se manifesta é o resultado de uma determinada vibração. Igual a gente pode ver assim no plano material, né? Vamos fazer aqui. A Terra, por exemplo, ela tem uma vibração que tem certos elementos que dão aquela estrutura sólida, né? A água já é mais sutil, depois vem o fogo, o ar, o éter, a mente, a inteligência, tudo são níveis vibracionais que servem a algum propósito específico para a manifestação, certo? E o espírito, aquilo que somos, é a manifestação mais sutil, mais sutil. Na verdade, como se diz nas literaturas védicas, quando Deus manifesta de sua forma absoluta, o seu brilho, isso se chama Brahman. E nesse Brahman há a possibilidade de infinitas manifestações, infinitas dimensões que correspondem a nosso tipo de vibração pessoal, mental. Porque todo o universo ele é mental, ele é um sonho de Deus. E de acordo com a nossa mente, nós estamos num determinado lugar, tendo determinadas experiências, e assim as lições do universo vão acontecendo. A ideia é que o espírito, através de sua mente purificada, ele vá alcançando dimensões cada vez mais superiores, até que ele chegue a um ponto onde o seu corpo, né, vamos dizer assim, a sua forma é completamente espiritual. E essa forma espiritual se relaciona com Deus na dimensão divina. Ok? Então, em cima desse entendimento, eu vou responder agora uma pergunta de uma pessoa que me fez sobre como que isso é configurado na doutrina espírita. Mas logicamente, serve para tudo, né? Já que é um estudo maravilhoso que temos em mãos atualmente para entender esses diversos mundos dimensionais onde os espíritos vivem de acordo com a sua frequência particular, né? Da mente, das emoções. E agora nós estamos aqui numa frequência física, que é a mais densa, certo? Nessa frequência em que estamos atualmente, nessa dimensão, todas as outras estão inseridas automaticamente. É daqui dessa estrutura que nós temos que trabalhar para elevar a nossa consciência, para que quando nós partamos desse corpo, né, material, possamos ir para a dimensão adequada à nossa vibração. Tudo é assim no universo. No Bhagavad Gita, Krishna, Deus, ele pede para que nós estejamos, durante essa vida física, sempre pensando nele, meditando, cantando o seu nome, sempre lembrando de Deus, se conectando perfeitamente com Deus, certo? E essa conexão diária, constante, vai fazer com que, após a morte desse corpo, possamos ir para essa dimensão divina, que é chamada, né, Vaikuntha Loka ou Krishna Loka. Tá? Então, colocado isso aí,
Outra coisa que eu queria dizer muito interessante, que esse mundo que a gente vive é um mundo de dualidade. É um mundo onde há o poder da luz e o poder das trevas. Tudo é vibracional, certo? Tem que existir essa dualidade naquilo que se chama mundo material. À medida que as dimensões vão se elevando, né, em vibração superior, essas dualidades vão sendo reduzidas até que tudo fique num aspecto de unidade de entendimento, onde você está conectado com Deus lá nas esferas superiores da criação desse universo material. Logo, o mundo da luz, ou seja, o mundo das vibrações elevadas, e o mundo das trevas, o mundo da vibração baixa. Daí se diz que aqueles seres que são trevosos, ou no Bhagavad Gita fala seres demoníacos, seres de vibração baixa, eles se alimentam da energia negativa. E os seres superiores, os seres que estão conectados com o divino, que já vivem nessa consciência espiritual, eles se alimentam da energia positiva, da energia superior, da energia de luz. Por isso devemos entender que nós somos os responsáveis por aquilo que estamos nos alimentando energeticamente nessa vida. Os pensamentos tanto podem ter energia negativa como positiva. As emoções também, negativa e positiva. As suas ações podem ser positivas ou negativas de acordo com essa simbiose de pensamentos e emoções, de acordo com a sua inteligência. Então, você está sempre escolhendo, através do seu livre-arbítrio, se você quer se situar nas trevas ou na luz. E daí, com esse entendimento, pode ser que você esteja vivendo num mundo assim, muito pesado, né? Por exemplo, agora em Kali Yuga, que é uma era pesada, de baixa densidade, você pode estar vivendo aqui, mas está totalmente canalizado com a luz, sintonizado com a luz. Daí você não tem essa interferência negativa na sua vida, porque você não quer se alimentar dessas energias que trazem, né, certos prazeres ou muitas dores relativos à negatividade. Ou você também pode usar a sua vida humana para se estabelecer na luz, na frequência, se alimentar só de coisas positivas, favoráveis para a sua evolução, se associar só com pessoas que tenham, né, essa energia superior também. Então, tudo vai depender de como você está percorrendo o seu caminho de acordo com o seu livre-arbítrio e também de acordo com a sabedoria que você vai adquirindo na sua vida para tomar as decisões dentro desse livre-arbítrio. Não faz sentido falar em livre-arbítrio se a pessoa é completamente ignorante, se ela só está tomando decisões como um animal, né, pelos instintos, só pela vontade única de prazer, porque tudo vem externamente, né? Mas se você adquirir sabedoria, você passa a usar a sua liberdade de ser para cultivar os valores superiores do espírito. E daí você se desapega da energia material, você desacopla das trevas, daquilo que é a normalidade de pessoas que estão vivendo numa consciência inferior ou quase animalizada. Por isso que a gente vê esse mundo, né, tão caótico, onde as pessoas são movidas pelo falso ego ou pelo ego orgulhoso, onde as pessoas estão se identificando com o corpo material, e daí toda essa confusão. Mas agora, né, o planeta Terra está entrando no ciclo de transição, onde vai ser oferecido a nós, pelo universo, as condições de despertar espiritual. Então, tudo isso aí faz parte do plano de Deus. Mas o que eu queria colocar aqui, em resumo, né, do que eu estava falando, é que esse universo todo ele é feito de vibração. E você vai se encaixar
na condição, na associação com pessoas, na recepção de conhecimento, de ter sentido existencial, né, de acordo com a vibração que você está emanando. Todos os dias, quando você acorda, o seu dia vai ser o resultado daquilo que você já começa vibrando de manhã. O seu dia é uma projeção da sua mente. E aí, se sua mente está negatividade ou cheia de informações pesadas, né, que criam angústia ou que desregulam os chakras da nossa existência, então você vai ter sempre uma vida fora do propósito espiritual. Você sempre vai estar, né, na expectativa do futuro, vai estar com medo, enfim, todas essas coisas que todo mundo conhece. Mas se você já acorda com esse coração devocional, com essa paz interna, com essa sabedoria já adquirida, com esse sentido de autorrealização espiritual, então a sua vida, né, é completamente diferente. Você passa a desfrutar superiormente a vida que Deus te deu para experienciar nessa terceira dimensão através dessa forma humana. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, escolhe, né, às vezes nem conscientemente, porque elas não têm essa sabedoria do espírito, elas acabam escolhendo o caminho, né, das trevas em seus diversos graus, né? Tem aquela pessoa que é trevosa, que é a pessoa horrível mesmo, né? Uma pessoa má, uma pessoa que não tem coração, não tem sentimento, não tem ética, não tem nada, a pessoa é completamente amoral, vamos dizer assim. E tem as pessoas mais de trevas, mais superiores, vamos dizer assim, que ainda está muito material, mas ainda está buscando o espiritual, né? E também no lado da luz tem esse nível frequencial, de níveis, né? Então a pessoa que tem pouca luz está entrando na evidência espiritual, tal, mas está deixando a treva de lado, até que chega um nível de luz tão alto que você já é uma energia de amor atuando nesse planeta Terra. Ok? Então você tem que pensar nisso, que você que é o responsável direto pelo nível de vibração que você quer emanar e que quer receber nesse mundo. Ninguém é culpado das suas condições mentais, né, ou intelectuais, ou de razão, ou de livre-arbítrio. Tudo acontece exatamente de acordo com o que você está vibrando. É vibracional. A treva, ela não pode te influenciar se você estiver vibrando em Deus, ou no espírito, ou no nível superior de entendimento. Certo? O véu da ilusão é retirado da sua vida quando você consegue ter uma autorrealização daquilo que você é, de quem é Deus, quando você está fazendo uma prática espiritual diária, quando a sua intenção real de coração é realmente entender, né, o mistério da vida, se associar com o divino no seu coração. Enfim, quando você está assim, a treva não se aproxima. E, ao mesmo tempo, também, se a pessoa está na treva, ok? Se ela está sempre sem interesse divino, se ela só está se associando com coisas que estão distraindo o tempo todo a mente dela. Então, essa pessoa, você pode chegar para ela e falar espiritualmente, você pode mostrar, você pode ser um exemplo, você pode fazer milagres, mas essa pessoa não vai assimilar, ela não vai entender, porque ela está vibrando na treva. Então, ela tem aquele prazer trevoso. E isso é inconsciente. Já a pessoa da luz, ela é mais consciente. Então, qualquer energia da treva que vem, ele sente, opa, isso aqui não está legal. Então, ele afasta. Certo? Mas as pessoas que estão muito nas trevas, elas realmente estão perdidas. Na verdade, às vezes, algumas pessoas estão até felizes naquela posição, mas é uma felicidade de ignorância que vai trazer resultados bem, assim, pesados para ela, né? A reação kármica dessas pessoas não vai ser boa. Mas é assim que a vida vai ensinando. Ela ensina pelo amor, pela luz, pelo seu esforço consciente de alcançar Deus no seu coração,
né? Ou ela ensina pelos desvios. Então, errar também é importante nesse mundo, certo? Só que tem pessoas que perderam completamente os limites, né? São pessoas, assim, realmente você pode classificar como demoníacas ao extremo. Bom, mas então vamos aqui à nossa ideia, né? Vou até colocar aqui, vou compartilhar com você o quadrinho para a gente falar, certo? Então tá aqui, ó. Então seria a escala de mundos e de espíritos. É muito legal, né, a gente poder ter esse entendimento, né? Então temos os mundos primitivos, o mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes. Tá? Cada quadrinho desse aí, ele é selecionado pelo nível vibratório, né? Então, depois a gente vai entender que nós aqui no planeta Terra, atualmente, estamos no nível de provas e expiações, passando para o mundo de regeneração. Mas tem muitas pessoas ainda que vivem como se estivessem no mundo primitivo. É só olhar as pessoas aí, não precisa nem explicar, não. É só você ir para o mundo que você vai ver que tem pessoas que você fala assim, mas como que essa pessoa pode ter feito isso? E a pessoa ela faz assim naturalmente, porque ela não tem essa consciência desenvolvida. Ela é trevosa por natureza, né? E ao mesmo tempo você olha uma pessoa como um Cristo, um Prabhupada, né, um Buda, você olha assim e fala, nossa, mas como que aquele ser é aquilo? Como que eu vou chegar àquele nível, né? Mas você vai chegar, porque esses espíritos, eles já são exemplos daquilo que é a sua possibilidade de ser. Deus, ele permite que certos espíritos de mundos superiores venham ao nosso mundo de provas e expiações para mostrar no que nós temos que nos tornar dentro da dimensão da luz, dentro da vibração superior. Certo? Então, é muito importante estudar a vida dos grandes mestres, dos ensinamentos que eles deixaram. É muito importante nós seguirmos um comportamento, né, uma ética baseada nos ensinamentos desses mestres, né? O Bhagavad Gita, por exemplo, é a moralidade absoluta. No último verso do Bhagavad Gita, né, Sanjaya diz a Dhritarashtra, onde estiver Krishna e Arjuna haverá moralidade. Nesse sentido de que tudo que você faz com amor, conectado com Deus, intrinsecamente você não vai conseguir fazer uma ação que seja imoral. Porque o amor, ele só gera coisa boa. Por isso que o Mestre Cristo, né, Jesus também disse, só há uma lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você seguir essa lei, todas as outras leis naturalmente serão cumpridas em função dessa vida que você tem, uma vida real, lógico, onde você está vivendo isso, onde você está vivendo em amor pelo divino e pela humanidade, pelos irmãos, né, pelos animais, pelas plantas, pelos minerais, pelos insetos, por tudo. Você se torna, o seu amor é incondicional. Você já não aceita mais a violência contra outros seres, né? Então você vai andando nesse mundo na luz, certo? Mas as pessoas que são da luz no mundo, né, vamos dizer, uma pessoa que está lá na vibração feliz ou celeste, de acordo com esse quadro aqui, se ela está vivendo no mundo primitivo ou de provas e expiações, onde ela vem desempenhar um papel de serviço devocional a Deus, ela não é compreendida, porque as pessoas ainda são muito baixas, muito densas vibracionalmente. A gente pode ver aí hoje, né, no nosso planeta, os políticos, né, as pessoas religiosas, todo mundo enganando todo mundo ambicioso, todo mundo querendo poder, e a gente sente, nossa, isso aí é um lixo, essa corrupção, essa enganação, o pessoal sempre, né, os bastidores dessas instituições e tudo mais, não só essas, tudo dentro do burburinho humano, os bastidores, é tudo regado a coisas assim muito pesadas.
né? Muita cobiça, muita luxúria, muita raiva, muito egoísmo, muita maledicência, falácias, assim, que só visam prejudicar o outro, todo mundo, um ambicionando, né, egoisticamente, conquistar o outro. Então, isso é horrível, né? Viver num mundo assim para quem é uma pessoa que já atingiu esse padrão de amor, padrão de compartilhamento, que já não é uma pessoa mais egoísta, que deseja veementemente no seu coração esse sentimento de fraternidade com a humanidade, né, que todo mundo tenha uma dignidade, que receba, né, os benefícios materiais e principalmente a iluminação espiritual. Então, tente imaginar uma pessoa como o Mestre Jesus, né, que é o que nós temos acesso, mas já tiveram muitos outros mestres anteriormente, e tem agora também no planeta muitos mestres. Então, você imagina, naquela época era todo mundo bárbaro, né? As pessoas eram completamente... era muita guerra, né? Impérios tentando dominar o mundo, né? Como está acontecendo hoje também, né? O mundo está querendo ser controlado por algumas nações e todo mundo ficar submetido ao poder, ao totalitarismo de algumas pessoas que querem escravizar todo mundo. Então, isso que está acontecendo aí quando você fala, nossa, mas nosso planeta é tão rico, é tão maravilhoso, por que não todo mundo ter todas as coisas, todo mundo poder desfrutar da vida com amor, com moderação, tendo esse padrão espiritual? Essa é a ideia, é isso que o mundo de transição está querendo, né, colocar na humanidade. Só que a humanidade ainda está muito trevosa. Não adianta chegar à informação superior da hierarquia, né, angelical, arcangelical, porque ela não vai entender. Por isso a humanidade precisa ser o quê? Burilada. Esse termo se usa muito no espiritismo, né? Precisa burilada, a alma dela precisa ser purificada. Daí vão acontecer várias coisas no planeta, várias situações, até que a alma compreenda e se renda ao amor, que se renda ao divino, que realmente, sinceramente, tente se conectar à super-alma, que é o centro energético do universo. Todas as manifestações, todas as dimensões são possíveis por causa da substância que emana do centro do universo, que é o Senhor Vishnu. Temos que entender isso, que nós estamos vivendo em Deus, mas cada um está vivendo em Deus numa manifestação dimensional de acordo com a vibração. Se nós aqui estamos agora com corpos materiais numa terceira dimensão, isso significa que nós ainda temos muito que aprender. Então temos que ter essa humildade e seguir a vida tentando, né, buscando esse amor a Deus, adorando, prestando reverências, né, amorosas a esse Senhor Supremo, que é revelado no Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam, e também pelas palavras de todos os grandes seres que aqui estiveram, que aqui estão e que vão vir sempre, porque Deus ele nunca abandona os espíritos. Aqui é uma escola. Então, o planeta Terra é uma escola atual de provas e expiações indo para a regeneração. Mas aí eu vou falar aqui dos mundos primitivos, inicialmente, e a gente vai ver que tem muitas pessoas que são primitivas, certo? Apesar de a gente estar passando pelo mundo de provas e expiações, muitas pessoas ainda têm essa densidade primitiva, e não é pouca não, tá? Por isso que a gente tem que olhar para as pessoas do nosso lado com a sabedoria. A sabedoria, que você entender isso aí que eu vou falar hoje, te dá essa questão não de julgar, mas a questão do entendimento razoável de que aquela pessoa ainda está naquela vibração, por isso que ela se comporta assim. Por isso que você não consegue, né, explicar para ela determinadas coisas, porque ela ainda vai ter que passar por muito sofrimento ou por muito burilamento da alma para chegar ao ponto que você está. Mas você não é superior a isso, superior a ela, porque você já passou pelo que ela está passando. Certo? Você está mais evoluindo, você está seguindo o seu caminho nesse planeta Terra. É igual um animal e um ser humano. Antes do espírito que está no animal ir para o ser humano, ele
passa por certas, né, experiências. Aí, quando chega no ser humano, você não vai falar assim, eu sou superior. Não, eu já fui um animal, agora eu estou com um nível de consciência que pode ser chamado superior, porém, por superior se entende que eu tenho que servir os reinos inferiores. Por isso temos que sempre amar os nossos irmãos animais, vegetais, né, minerais e todo o reino de elementais que constituem, né, as manifestações sólidas, líquidas, de fogo, de ar, enfim, de tudo. Tudo é vida, vida constante aqui, certo? Então, os mundos primitivos, a vida, como diz ali, ó, é puramente material. Puramente material. E os instintos, né? Comida e sexo. Basicamente, esse mundo primitivo aí é um mundo, pode-se dizer que é a vida animal. A vida puramente animal, né? Que só come, dorme, reproduz, né? Faz sexo e sobrevive. Basicamente, né? Então, a vida é puramente material. Você age por instinto, né? O ser que ainda está muito baixo, ele não tem intuição, ele não tem algo superior que vem ao coração dele. Ele age para fugir da dor ou para buscar prazer. Isso é instintivo, o animal age assim. Quanto mais você dá comidinha para o animal, quanto mais você cuida para ele, por exemplo, ele tem um instinto, ele começa a gostar de você, ele fica grudado em você, porque você está oferecendo a ele prazer. Mas se você é uma pessoa que bate no animal, ele não vai querer ficar com você. Então, esse mundo é assim, né? É instintivo. Está pensando só aí, quando fala lá primitivo, está pensando em comida e sexo. A pessoa só vive para encher a barriga ou para reproduzir, ou para fazer, né, qualquer tipo de energia que é o desfrute sexual. Né? Se bem que os animais ainda têm uma regulação, né? O instinto deles regula a energia sexual para o momento do cio, né? Vamos dizer assim, da procriação. Já o ser humano primitivo, não, ele como a gente pode entender, é um negócio exagerado, né? Porque o sexo dá muito prazer. E como a pessoa não encontrou ainda o espírito, não sentiu o prazer do espírito, e o sexo é o que dá mais prazer, ele fica nessa plataforma. Só que essa plataforma não deixa ele ascensionar a energia dele. Mas faz parte do aprendizado, ok? A outra coisa aí, como a gente falou, a ausência de moral. A ausência de moral para ele é igual o cachorro. O cachorro está transando lá com a cadela na rodoviária, com a porção de gente passando, mas ele não está nem aí, não tem sentido moral, né? Tem muitas pessoas que são assim. Como eu falei para você, dentro da gradação de trevas, né? Tem pessoas que não estão nem aí para nada. Completamente. Ele pode matar uma pessoa na frente de outra, ele não está sentindo nada, todo mundo está vendo, né? Que são essas pessoas que têm os desvios psicológicos, assim, que a gente fala, nossa, esse cara é um animal, como é que ele fez isso? Mas faz parte, tá entendendo? Temos que, né, nunca julgar, mas entender que esse ser ele vai ser burilado muito mais forte do que outros, porque ele está cometendo atos bem animalescos, né? Então, é como se fosse um animal na forma humana. Ele entrou na forma humana ainda, então está começando, é um animal com a forma humana, nem é humano ainda, né? Srila Prabhupada fala que você só adquire a posição de ser humano quando você volta o seu interesse para Deus, para perguntar quem sou eu, o que eu estou fazendo nesse mundo. E aí, ao você buscar essa situação de conexão com Deus, que se chama a religião, o religare, o se religar a Deus, então aí, nesse momento, você se estabelece como um ser humano, tá? Então, ausência de moral, ignorância, né? Ignorância completa, não sabe nada de... Eu estou bem visto aqui esse mundo primitivo como se fosse um animal mesmo, né? Ignorância, falta completa de intelectualidade, não tem. Tem pessoas que são assim, elas não
jamais pensam no espírito. Ó, brutalidade e rudeza, né? São pessoas que até pela estrutura, né, corpórea delas também, são pessoas brutas, fechadas em si, rígidas, né? Querem impor dessa forma. E são espíritos aí imperfeitos. Ainda não atingiram, né, essa perfeição que é almejada. Então, o espírito é imperfeito. Você vive no meio de vários espíritos imperfeitos. E você também não é perfeito, porém você está evoluindo, tá? E aí você olha os irmãos com compaixão. Você não fica falando. Por isso que o mestre Jesus falou, não julgue para não ser julgado. Não meça para não ser medido. Porque se você é um espírito superior, evoluído, você para de julgar o outro. Se você vê imperfeição demais do outro, é porque essa imperfeição está em você. Um mestre iluminado, ele jamais olha a outra pessoa como imperfeita. Ela vê que está seguindo o nível de evolução dela, né? Então, um mestre, que é aquilo que todos nós vamos atingir, tem que caminhar com esse amor, com essa compaixão, com esse perdão no coração. Você tem que perdoar as pessoas porque elas não sabem o que fazem, né? Imagina o que fizeram com Jesus, né? Então, mesmo assim, ele perdoou todo mundo, porque o olhar dele era de amor, não era de vingança, de ódio, né? O Jesus estava possuído, vamos dizer assim, pelo Espírito do Cristo. Então, Cristo em vós, esperança de glória. Esse Cristo tem que se manifestar no seu coração. Certo? Ou a consciência de Krishna tem que se manifestar no seu coração. Então, vamos agora para o mundo de provas e expiações. Então, a vida material em predomínio e algo espiritual. É isso que está acontecendo. As pessoas têm a vida material e têm algum mínimo interesse ali em vida espiritual. Tem fortes instintos e leve presença de sentimentos. Já é aquela pessoa que começa, né, a perdoar, a analisar, não, aquela pessoa fez isso, mas devido a uma circunstância X, né, não tem aquela passionalidade completa que é do mundo primitivo, né, não tem moral, né, se uma pessoa às vezes lá no mundo primitivo faz mal, o cara vai lá e mata imediatamente o outro. Aí você já tem um sentimento, né, e tem esse forte instinto de sobrevivência também. Eu não vou fazer isso aqui porque, por mais prazer que me dê, eu sei que isso pode me prejudicar. Então, você já tem um instinto, já está se humanizando aí a sua vida. Mas também na prova e expiações, no mundo, né, de provas e expiações, tem esse baixo senso moral. Você ouve, você sabe o que é certo, o que é errado, mas mesmo assim você faz porque você vai ter que espiar. Você está aqui para espiar. Então, por isso que você, quanto mais coisa errada você fizer, ao mesmo tempo é bom no sentido, né, de que você vai ter que tomar tanta reação na sua vida que você vai se arrepender depois e na outra vida você já vai vir mais pianinho, né, mais tranquilo, opa. O espírito, ele sempre guarda as experiências, certo? Sempre guarda. Então, ele tem esse baixo senso moral e tem a inteligência e saber limitados. É a situação aqui do nosso mundo atual. A inteligência é o poder de discernir se é certo ou se é errado. Então, a sabedoria também, o que dá razão, né, porque você não consegue discernir as coisas, saber é limitado. A sabedoria é aquela vozinha interna sua que você consegue decidir o que é melhor para você naquele momento, num nível evolutivo, num nível que te favoreça espiritualmente. Aí depois tem sensibilidade e beleza já despontadas. Você já consegue ter, né, mais sensibilidade, que o outro lado do mundo primitivo era totalmente bruto. E você também, né, é um espírito imperfeito. Pouquinho melhor que... Pouquinho não, acho que
mais do que o do mundo primitivo, porém, então, nós estamos aqui. A maioria dos espíritos atualmente está nessa frequência da prova e expiações. E daí agora, nesse momento atual de transição planetária, nós estamos passando para um mundo, né, de regeneração. Por isso é muito importante saber, ou decorar essas linhas que estão aí, ok? Então, o mundo da regeneração é o quê? Aí você vai ter o equilíbrio entre as vidas material e espiritual. A espiritualidade vai despontar mais no planeta, porque o planeta vai entrar para a 5ª dimensão. E daí você vai ter, internamente, você vai saber, isso aqui é para o espírito, isso aqui é para, né, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Você já vai começar a saber monitorar no seu coração a sua parte de elevação e a parte sua de moderação de viver nesse mundo material. Esse é o mundo da regeneração, né? Bem melhor que o mundo de expiação. Também no mundo de regeneração vai ter o equilíbrio entre os instintos e os sentimentos. É aquele negócio que eu falei, você já não vai mais fazer as coisas passionalmente. Você vai sentir, será que é legal eu fazer isso para essa pessoa? Ela vai sofrer se eu fizer isso. Eu não vou abusar dela, eu não vou enganá-la, eu não vou usar incorretamente a minha inteligência para me aproveitar dessa pessoa, ou de um animal, ou de qualquer coisa, né? Então, o mundo de regeneração já tem esse sentimento mais de compaixão. Então, ele fala que você vai ter um razoável senso moral. E você já vai estar com um aspecto de moralidade mais associado com Deus, com a espiritualidade, com as pessoas que te cercam. Vai ter inteligência e saber algo desenvolvidos. Então, seu poder de discernimento agora, né, e de sabedoria interna, porque você vai acionar a sua energia através dessa dimensão, isso é natural, o seu plano intuitivo vai começar a se manifestar de uma maneira forte, né? Porque você está numa frequência diferente da do mundo de expiação e do mundo primitivo. Então, você vai estar muito desenvolvido no seu poder de livre-arbítrio, baseado na sabedoria. Por isso que é legal estudar o Bhagavad Gita, as palavras do Mestres, que eles já trazem essa inteligência para nós, postas na escritura. Ok? Mas, geralmente, no mundo de regeneração também, através da meditação, você vai receber essas informações internamente. Aí você também vai ter sensibilidade e beleza presentes, você vai compreender que tudo, né, é divino, e você vai ter um senso mais estético, mais artístico, você vai ver a beleza do mundo, do planeta, você vai admirar as coisas contemplando a realidade divina. E mesmo aqui no mundo de regeneração somos, né, espíritos imperfeitos e espíritos bons. Então tem essas duas categorias no mundo de regeneração. É o espírito já indo para a espiritualidade e os espíritos que se situaram na espiritualidade com um padrão ético, de compaixão, né, de bons sentimentos, de equilíbrio interno. Então, essas pessoas do mundo da regeneração já tem uma porção de pessoas que estão vivendo nessa vida regenerativa, mesmo agora no mundo de provas e expiações. Já passaram por isso. Então, essas pessoas vão ser as luzes se manifestando aqui para dar exemplo para as pessoas que ainda estão muito imperfeitas, né? Então, isso é o mundo da regeneração que nós estamos entrando. Depois do mundo da regeneração, que vai ser uma era posterior da humanidade, vamos entrar na dimensão dos mundos felizes. Entendeu? Tudo é vibração, não precisa ser necessariamente outro lugar, mas é uma vibração da consciência. Então, no mundo dos felizes, né, aqui se fala vida espiritual em predomínio e algo material.
Então, imagina, mundos felizes significa que Ananda, que é a bem-aventurança do espírito, já está se manifestando. Naturalmente, quem está numa dimensão de mundos felizes, ela é uma pessoa que está totalmente, né, vivendo no espírito, mas ainda tem uma ligação, algum apego ali ou ali com a coisa material. Mas ele já é muito evoluído. Aí depois fala, tem fortes sentimentos e leve presença de instintos. Sentimento, a compaixão, o amor, o compartilhamento, tudo isso. Eu só sou feliz se você for feliz. É assim que é, não tem o ego mais. O ego está sendo completamente massacrado. Tem o espírito conectado com Deus. Né? Então, essa coisa do instinto que vem dessa forma humana, desse veículo que o espírito usa como, né, interativo com essa energia material, ele já não tem, você já não está mais dominado por esses instintos de buscar prazer e fugir da dor, porque é um mundo onde você está feliz com todo mundo é digno, todo mundo está compartilhando as coisas materiais, todo mundo participa de várias práticas espirituais juntas, muita meditação, muito, né, cantos de mantras, enfim, tudo aquilo que... Entendeu? Mas é uma questão de... Isso que eu quero dizer para você, não é de fazer algo, é de ser. Então você está sendo consciencialmente, né, elevado vibracionalmente. Tá? E tem muitos desses espíritos que estão aqui atualmente. Certo? Então, é muito raro, mas tem espíritos que já estão na dimensão felizes. Pessoas que praticam a vida espiritual, ou alguém que tem uma vida mais monástica, ou pessoas também que já vêm de outros planetas, de outras civilizações superiores, que encarnam aqui no planeta Terra já com essa condição para brilhar, para ancorar energias de outros seres que estão trabalhando para a Terra e agora para o mundo de regeneração. Aí depois fala que tem alto senso moral. A moralidade dele ele é um ser purificado. A moralidade dele é baseada no amor que ele tem pelo outro e o amor por Deus, conforme a gente falou aí do Bhagavad Gita. Tá? Então essa é a moralidade feita pelo amor. Tem inteligência e saber superiores, ele já tem conhecimento, ele já interage com os seus corpos, né, astral, seu corpo mental, ele já não vive só no mundo físico, ele já vive em outros mundos, ele já ascensiona os seus reinos internos de vida. Então, é algo assim que ainda não podemos compreender. Tem poderes extrasensoriais, poderes místicos, né? É diferenciado. Essa inteligência dele, instintivamente, ele recebe, ele segue aquilo que a voz de Deus dita no coração dele. E esse espírito tem alto grau de sensibilidade e de beleza. Você pode ouvir uma música e é como se você se tornasse a própria música, quando você vê a beleza de cada coisa na criação de Deus, em cada dimensão, tudo é poderosamente entendido, né, como Deus manifesto, como Deus em ação, como Deus em evolução, como a criação acontecendo de forma que não dá nem para entender, não dá nem para falar aqui. Né? Então nós estamos falando aí dos mundos felizes, né? Que nem é ainda o superior. Né? E também aí fala que são espíritos bons. Você já vai atingir o nível espiritual da bondade de Deus sendo manifesto por você através de qualquer veículo, em qualquer dimensão que você tiver. Porque esse mundo material, esse universo material é o sonho de Deus, é a mente de Deus em ação. Só que o seu espírito está ligadinho com Deus e usa a energia de Deus para se expressar, né, nesse mundo onde você estiver, se você for um espírito das dimensões felizes, ou da vibração que configura que aquela dimensão é feliz de acordo aqui com a configuração espírita, certo? E depois, vamos para o último agora, que é onde todo mundo tem que chegar. Né? Nós estamos na 5ª raça ainda, ariana. Eu acredito que na 7ª raça a gente vai chegar nesse ponto aí celestial, né? Os mundos celestiais, o mundo dos semideuses,
o mundo, né, dos arcanjos, enfim, de seres superiores a isso também. E então, nos mundos celestes, né, a vida é puramente espiritual. Puramente. Então, no Srimad Bhagavatam, no quinto canto, ele descreve essas diferentes, né, estruturas cósmicas de habitantes do universo, e os que estão lá próximo de Brahmaloka, né, que são seres altamente evoluídos, eles estão nessa categoria celeste, assim, a vida puramente espiritual, não tem nada material, certo? Não tem, ele já ultrapassou isso tudo, é nesse ponto que nós estamos indo, né? Olha, tem sentimentos puros, amor, é um ser de amor, ele vibra no amor de Deus, ele faz tudo, ele é uma parte integrante de Deus, totalmente emanadora desse amor de Deus que está no coração dele. Ele tem uma simbiose amorosa com Deus. E aí ele passa a ser o mestre, né, que ensina para as dimensões que ainda estão evoluindo. Por isso que muitos desses seres vêm nessas dimensões inferiores, encarnam, né, e passa a ensinar o que é esse amor dos mundos celestiais, para as pessoas que estão no mundo de provas e expiações, de mundos primitivos, de regeneração, né? Muitas pessoas que vão abandonar aqui o corpo nesse mundo de provas e expiações, eles vão para mundos primitivos, para começar tudo de novo, porque eles estavam tão inseridos nas trevas, né? A vida deles era praticar rituais satânicos, coisas tão negativas que eles não têm oportunidade de avançar para o mundo de regeneração. Então, eles vão ser realocados, né, levados para mundos primitivos para repetir de série, né, isso aí é uma bondade que Deus faz. Até, né, no mundos primitivos, as lições são duras, as reações kármicas são intensas, para ele voltar de novo para o mundo de expiação e para depois, né, conseguir avançar para o mundo de regeneração até chegar, né, nos mundos celestes, entende? Então tem uma interação. Os espíritos que estão no mundo celestes, eles são os servos mais puros de Deus que estão ajudando na evolução das humanidades, das dimensões que estão nesses outros mundos anteriores. Então, quem está no mundo feliz, por exemplo, ele já está buscando as qualidades do mundo celestes, certo? Eles já não estão mais associados com as características dos mundos de regeneração, prova e expiação e mundos primitivos. E aí, quando você atingir essa pureza de espírito, né, você vai se tornar um servo puro de Deus que vai ajudar na missão de elevar todos os seres desse universo. Deus, ele vai te dar um talento, ele vai te dar alguma vida, alguma forma que você vai ajudar conscientemente nesse processo. Então, o plano de Deus gira nisso aí, todo mundo, né, as crianças, os bebês espirituais e os homens adultos feitos já na espiritualidade completamente, e eles interagem um ajudando o outro. Certo? E aí fala, a moral deles é perfeita. Um ser que está no nível celestial, ele jamais condena ninguém. A moral dele é perfeita, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Igual o Arjuna lá, quando o Arjuna usou da habilidade dele guerreira para matar todos o exército de Kurukshetra, ele estava usando a moral perfeita porque ele estava seguindo a ordem de Deus. Então não importa se é para matar demônios ou se é para fazer o bem para a humanidade, a moral perfeita, ela está totalmente, né, intrínseca à vontade de Deus quando você é autorrealizado e conectado na sua vida com o divino. Entende? Então, por isso que a gente tem que ver todos os pontos de vista, né? O que é bom, o que é mal. Outra coisa, inteligência e saber completos. O seu aspecto tite da alma se manifestou. Você já tem contato direto com Deus, né? Você tem inteligência e discernimento perfeito. Nada mais pode te enganar. Você já atingiu o estágio mais luminoso de percepção,
né? Um arcanjo, por exemplo, um arcanjo, assim, que como que ele vai fazer coisas materiais? Ele não tem ligação mais com nada material. Ele só está aqui para servir a Deus, né? Os anjos são servos de Deus também, que estão numa escala para se tornar arcanjo, e arcanjo vai se tornar algo maior, né? E isso aí é infinito. Também tem sensibilidade e beleza sublimes. Uma pessoa no reino celeste, ele já, né, como fala aí de sublimes, ele já observa a presença de Deus em tudo. E é de uma forma do sentimento perfeito isso. Porque ele está autorrealizado. A percepção dele é espiritual, não é mais uma percepção dos sentidos materiais imperfeitos. Ele percebe tudo maravilhosamente. Tá? E tem, né, sensibilidade e beleza sublimes, e são espíritos puros. Essa pureza de ser, como a gente estava falando. Então você vai ter que passar da situação de espírito imperfeito para espírito bom, até espíritos puros, ou espíritos perfeitos, né? Mas só que no mundo divino, essa perfeição ela sempre aumenta. O amor ele sempre se aumenta infinitamente. Porque Deus ele está sempre, né, ampliando as suas qualidades, e nós somos, né, feitos à imagem e semelhança de Deus, e recebemos essas qualidades que vão se ampliando. Então isso é infinito. Então agora você está numa forma humana, no mundo de prova e expiação, está indo para um mundo de regeneração, só que as pessoas têm muita pressa, são muito agoniados. Então calma, tem um fluxo, tem lições, tem aprendizado, não adianta toda essa ansiedade. Mas se você está vibrando no espírito e em Deus atualmente, então você está protegido pela sua vibração superior. Você já não vai receber a reação kármica negativa tão forte quanto aqueles que estão desconectados de Deus, que não têm nenhum interesse por Deus. Quanto mais você se conecta com Deus, mais você ascensiona vibracionalmente para essas dimensões, né, felizes e celestes. Por isso que Deus fala, pensa sempre em mim, né, torna-se meu devoto, usa sua vida para estar sempre pensando e sentindo em relação a coisas superiores, espirituais, associação, estuda, autoconhecimento, autorrealização, compaixão, para de julgar, para de criticar. Sai dessa dualidade, dessas divisões, da separatividade, sai do falso ego, do egoísmo. Então tudo isso a gente vai aprender para chegar nesse ponto de ser uma pessoa celestial. E para terminar aqui, para não expandir muito, depois dessa posição celeste, é dita no Bhagavad Gita que você vai para o mundo, né, perfeito, que é o mundo de Deus, chamado Vaikuntha Loka ou Krishna Loka. São espíritos completamente perfeitos em Deus, puros também, puros e perfeitos em Deus. Então, no mundo de Vaikuntha Loka, que é o mundo, a dimensão de Deus, onde Deus vive como uma manifestação formal, né, e absoluta, você vai ter a consequência do sucesso absoluto da sua peregrinação nesses mundos até chegar no reino de Deus. Aí, no Bhagavad Gita, né, Krishna, Deus, ele fala assim, quando você atingir esse mundo espiritual, aí você nunca mais volta. Você atingiu o ápice da sabedoria, da moral, da inteligência, né, da sensibilidade, da beleza, da pureza. Né? Você vai atingir aquilo que é para onde você está indo desde agora. Mas se você entende esse modelo que eu acabei de falar aqui agora, você vai realmente, né, atingir a posição que é pretendida por Deus. Então é maravilhoso, tudo é perfeito, tudo está sendo administrado, né, pelos semideuses celestiais, pelos anjos, pelos arcanjos, por toda a hierarquia superior. Esse planeta Terra está certinho, cada pessoa que está aqui está num grau de consciência, e nós temos que aprender a vibrar em Deus, em amor. Quanto mais rápido fazemos isso, mais vamos alcançando a meta pretendida que Deus quer para nós dentro do seu plano,
E quando ele nos dá essa forma humana atual, né, essa forma humana é muito importante, porque ela tem inteligência exatamente para você estar aqui ouvindo isso que eu estou falando, para você arquivar ou programar isso, né, na sua mente, e você começar a se comportar de uma maneira favorável para a sua evolução, para você finalmente se libertar completamente da ilusão, né, dessa matéria, do ciclo de samsara, de nascimentos e mortes. E eu acredito que esse conhecimento, né, é maravilhoso, e quem sabe isso, né, pelo menos agora, se você entendeu isso, eu tenho certeza que vai mudar completamente a sua forma de pensar, de sentir, de ser. Você vai parar de julgar, você vai entender porque cada pessoa está num determinado local, ou num determinado corpo, ou com uma determinada doença, ou com uma determinada situação na sua vida, dentro de várias experiências, e você, como um sábio, começa a observar sem esse moralismo barato. Moralismo significa que você vê Deus agindo em tudo, e a sua razão, a sua percepção divina fazem você se situar muito bem no momento onde você está, em qualquer dimensão que você estiver. Quem tem a sabedoria e o discernimento se torna neutro, equilibrado, vê as coisas com equanimidade e sabe que Deus está controlando tudo e que, no fim, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, tudo é incrível. Ok? Espero que vocês tenham gostado, meditem, vejam essa aula de novo, analisem, porque esse quadro aí é muito legal que eu trouxe aqui para vocês, e eu fico muito feliz, né, de que ainda tenham algumas pessoas que estejam aqui muito curiosas e assistindo essas aulas, e a gente tentando fazer o melhor possível, ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribo!